profeta, enviou de Jerusalém, era o lugar que ele estava, aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elassar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor. Esses foram aqueles que juntaram o povo para levar para Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os cativeiros, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Volta nessa parte aqui só para vocês vão entender. Quem transportou o povo até a Babilônia? Nós temos aqui um rei pelo nome de Nabucodonosor, mas o próprio Deus é que permitiu essa situação, ok? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Permissão de Deus: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Eu sou totalmente dependente do teu Espírito Santo aqui essa noite para falar. Deus, que o teu direcionamento seja o meu, para que eu venha falar não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor quer passar para essa igreja. Ah, Jesus, que nesse momento agora, Pai, eu venha assumir essa igreja, para que a tua presença venha aparecer mais uma vez, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas o Senhor é quem sustenta a igreja, e ela está de pé porque o Senhor tem segurado. Te agradeço por essa palavra. Senta aplaudindo Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito poderosa, mas se a palavra tem poder, primeiro eu tenho que entender o significado do que é poder. Se eu perguntar para alguém aqui hoje o que é poder, alguém vai me dizer: o poder é quando o Espírito Santo de Deus pega a igreja. Eu trato isso como poder. O poder é quando Deus opera milagre. Eu trato isso como poder. O poder é quando Deus ressuscita mortos. Eu trato isso como poder. Mas poder, ele tem grandes significados e importâncias na vida do homem, porque nós sabemos que sem o poder do Espírito Santo a igreja não prevalece. Sem o poder e a presença do Espírito Santo a igreja não continua de pé. Nós vemos aqui para o Antigo Testamento, e nós estamos vendo aqui um tempo em que o Espírito Santo de Deus, ele exercia funções na terra, mas ele voltava para o seu lugar de origem. Nós estamos vendo aqui o profeta Jeremias trazendo uma carta, preste atenção, trazendo uma carta, trazendo um direcionamento. O profeta Jeremias, ele estava em Jerusalém, como nós temos aqui agora no versículo de número 2. Ele estando, no versículo de número 1, se não me engano, ele estando em Jerusalém, ele envia uma carta para o povo que estava cativo, ao povo que estava exilado. E eu comecei a questionar a Deus e comecei a fazer um estudo: por que o povo estava cativo? Por que o povo estava em exílio? Por que o povo estava aprisionado? Eu comecei a perceber aqui que era o próprio povo de Jerusalém, era o próprio povo que tinha a promessa de Deus, que foi levado por Deus, como nós vemos aqui na palavra, foi uma permissão de Deus para que eles viessem ser aprisionados por Nabucodonosor e serem levados para a Babilônia. Toda vez que nós falamos em Israel, nós lembramos de um lugar de paz, mas um lugar que também traz guerras. Mas nós percebemos que todas as vezes que nós falamos sobre Babilônia, nós estamos falando de um lugar de depravação, de um lugar de calamidade.
em um lugar onde as pessoas não são felizes. Toda vez que você vê um crente falando, rapaz, estou vivendo uma Babilônia na vida, é porque o crente não está tendo uma boa conduta, a vida dele não está boa. Aqui nós estamos vendo o povo de Israel, um povo que outrora era um povo que tinha alcançado uma promessa da parte de Deus, porém agora o próprio Deus permite a situação para que eles viessem a ficar presos. Eu falei a Deus, por que o povo da promessa tem que ser levado para uma prisão para aprender algo? Aí eu comecei a perceber, lendo o contexto da palavra, que o povo não estava dando mais ouvidos para o direcionamento de Deus. E nós vemos aqui agora que o povo estava dando ouvido para falsos profetas, que o povo estava dando ouvido para falsas coisas, perigosidades. O povo não acreditava na proposta de Deus, mas acreditava na promessa de um falso discípulo, na promessa de um falso homem que vinha em nome do Deus, que não era um Deus. E não, desce um pouquinho para que eu venha entender. Segundo o contexto da palavra, nós percebemos aqui que existem vários deuses na Bíblia. Nós temos aqui Mamon, nós temos aqui outros deuses, Azera, entre outros deuses. Mas quando nós falamos sobre o Deus de Israel, nós estamos falando do Deus verdadeiro. Aqui eles estão falando de um Deus falso, acreditando no Deus falso, recebendo profecias de Deus falso, adivinhações. É pessoas que chegam adivinhando aqui, o povo acreditando. É pessoas que estão revelando coisas aqui para o povo está acreditando. Mas o contexto que Jeremias estava querendo que o povo entendesse é que a carta escrita ao povo é a carta da palavra de Deus. É o próprio Deus falando com o homem, falando a respeito de promessas, mesmo diante do cativeiro, mesmo diante da prisão. Aí Deus começa a ensinar o povo, irmão Dias. Começa a ensinar o povo dentro do cativeiro. Não é mais fácil Deus ensinar o povo em Israel? Não era mais fácil Deus ensinar o povo em Jerusalém? Porque nós estamos aqui hoje, irmãos, dentro dessa igreja. Nós não estamos dentro de uma Babilônia, nós estamos aqui dentro de Jerusalém. Mas não é mais fácil Deus ensinar para nós aqui dentro de Jerusalém, que representa a igreja? Não, Deus vai arrancar pessoas aqui de dentro de Jerusalém para levar para dentro de um cativeiro para ensinar algo. É como se Deus arrancasse a igreja de dentro da igreja para ser aprisionada em algum lugar, para dar uma lição em algo que eles precisam de sustentar na vida por algum tempo. Nós percebemos que, com o passar do tempo, nós vemos pessoas que vão passando pelas nossas vidas. É pessoas que em outros tempos estavam aqui nos auditórios, que estavam aqui na igreja, mas vêm aqui durante um tempo, até aceitam a Jesus, permanecem durante 2, 3 cultos, mas não está mais dentro da igreja. Sabe por quê? Porque quando você recebe o contexto de quem é Deus na tua vida, você não depende simplesmente do tempo para adorar. Está lá fora da testemunho, aqui dentro também faz a vontade de Deus. Não importa o ambiente, ele não precisa de ser levado para o cativeiro como o povo foi levado, para olhar para quem está dentro dela. Ela faz o papel dela na igreja, mas faz o papel também fora da igreja. É por isso que nós entendemos que o nosso papel de cristão hoje, o meu papel como pastor, o papel do nosso irmão Bruno, da nossa irmã Creuza, é de levar a palavra àqueles que estão perdidos, àqueles que estão precisando, àqueles que estão necessitados. Irmão, todos nós temos obrigações dentro das nossas igrejas, sim ou não? Sim. Nós percebemos aqui que o próprio Deus, ele permite, e Jeremias escreve uma carta de Jerusalém para os cativos da Babilônia. E Deus permitiu que Nabucodonosor levasse aprisionado para servirem de escravos um povo que havia virado as costas para Deus. E Deus falava com o povo dele através do cativeiro. Irmão, nós temos alguns cenários na vida que nos corrigem. Tem pessoas que estão no vale, trazem uma correção. Pessoas que atravessam o deserto, eles também estão trazendo lições para a sua vida. Não é bom estar no vale, não é bom estar no deserto, mas eu quero dizer para você também, não é bom estar aprisionado, não é bom estar dentro de uma prisão. Aquele povo, irmão,
eles estavam aprisionados. E aquele povo, eles tinham uma esperança, porque havia aberto um parêntese dentro da Babilônia. Eu comecei a estudar, eu fiquei assim, meu Deus, que palavra forte. Aí você percebe aqui, volta no versículo de número 7, Bruno, só para o povo entender. No versículo de número 7. Isso, vai no 8, eu vi o negócio. 8. Glória a Deus. 3, 5, 8. Volta no 4. Eu quero trazer uma versículo anterior. Isso, vai no 5 agora. Isso, para aqui, Bruno. Eu quero trazer justamente esse contexto. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Olha para cá. O povo está aprisionado. A carta chegou para o povo. Só que a carta não chegou na mão de Nabucodonosor, que estava levando o povo em prisão. Se você perceber no versículo de número 1, a Bíblia está dizendo que o profeta enviou aos anciões do cativeiro e também aos sacerdotes. O que você quer dizer com isso? Que uma visão, uma mensagem foi traga ao povo que estava exilado, mas no direcionamento de um sacerdote que coordenava o povo espiritualmente. O que a gente começa a aprender com essas situações? Que aqui dentro da igreja nós temos várias pessoas que trazem uma liderança. Irmã Tassiana traz uma liderança. Irmão Bruno daqui a um tempo vai estar na liderança aqui no Ministério de Louvor. Todos nós somos líderes espirituais aqui dentro da igreja. Todos nós temos responsabilidade com o reino de Deus. Ser líder não é ter nome. Ser líder não é ter título. Ser líder é olhar para quem? Para alguém e ver na dificuldade dele alguém que precisa ser ajudado para que ele se levante e venha fazer a vontade do mestre. Calma aqui que vocês vão entender o que eu vou falar para vocês. O que Deus está pedindo para o povo aqui? Para eles edificarem casas. Esse é o parênteses que eu queria abrir para vocês aqui, irmãos. Quando Deus pede para edificar casa, aquele povo morava em tapera. Quando você está aprisionado, você não escolhe a casa que você quer morar. Quando você está em prisão, meu irmão, você não escolhe o lugar que você quer ficar. Você está dentro de uma prisão e você é colocado a alguém, você está sob a submissão de alguém que te aprisionou, te acorrentou e você está sendo direcionado por ele. Só que a carta de Deus para o povo é: edifiquem casas. Comecem a edificar casas mesmo diante da tapera que vocês vivem. Comecem a edificar e habitar nelas, porque o Deus de Israel está dizendo: por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a provação, vocês têm que edificar casas. Você tem que edificar casas no meu reino e plantar jardins e comer do seu fruto. Mas como é que é esse negócio? Se o povo está em prisão, como é que o povo vai começar a fazer casas? Olha para cá que você tem que entender agora. Nabucodonosor, por mais que ele fosse alguém que estivesse em extremo com o povo, querendo aprisionar o povo, ele entendia que atrás daquele povo existia um Deus que governava. Deus permitiu que aquele povo estivesse naquela prisão. Quando Jeremias havia escrito na carta para o povo para que eles gerassem filhos e filhas, e a ordem era para que eles não parassem. Deus havia permitido a luta, mas eles precisavam gerar. Amém, Jesus, glória a Deus. Deus está pedindo para que eles comecem a fazer casas. E depois Deus começa a pedir para que eles comecem a gerar filhos. Comecem a gerar frutos e comecem a se alimentar. A palavra hoje é: comece a edificar casas, comece a fazer diferente. Ah, mas está difícil, eu vou começar a descer um pouquinho mais o nível. Deus está pedindo para gerar filhos no meio dessa tempestade, no meio dessa prisão. Deus está querendo que você gere, está querendo que você continue gerando. Irmão, você tem duas opções nessa vida: ou você começa a construir casa, ou você começa a ficar no mesmo lugar que você está habitando. Você tem duas escolhas, meu irmão.
você fica parado, ou você começa a edificar. Ficar parado não resolve problema. O melhor é construir. O que temos construído na obra de Deus para que o nosso legado seja deixado na terra. A prioridade ainda é edificar. Toda vez que eu edifico, eu estou deixando de lado a tapera que eu vivo para edificar algo ao qual eu não presenciei. Amém, Jesus, glória a Deus. Porque se eu tenho duas opções, eu posso continuar parado, e eu posso continuar no mesmo lugar até que eu vá, que Deus me leve. Mas se eu quero deixar um legado para que meu nome seja lembrado aqui na terra, eu tenho que começar a construir. Eu tenho que começar a gerar. Deus está falando aqui, está aprisionado, mas tem que começar a gerar. Eu estou tendo dificuldade de gerar, mas Deus está querendo que você comece. Tem luta que você procura, outras que o próprio Deus permite para que você gere mesmo em meio à dificuldade. Está difícil, mas tem que construir. Está difícil, mas tem que gerar. Irmão, o que é gerar? Toda vez que nós falamos sobre gerar, nós lembramos de ventre, nós lembramos de mato. E um ventre que gera só mostra o poder do milagre. Irmão, toda vez que você ouvir, agora há pouco nós vimos aqui, o irmão postou aqui com a irmã meu bebê há horas atrás. Mas se você olhar e ver todo o cenário, você percebe que um bebê é um milagre. Amém, Jesus. Que um bebê é um milagre da parte de Deus. E Deus está falando, eu estou querendo que você gere filho, eu estou querendo que você gere um milagre. Eu estou querendo que você gere um milagre dentro de você. Eu estou falando para homens aqui hoje. Deus quer que vocês gerem um milagre. Eu vou falar para as mulheres aqui. Deus quer que vocês gerem um milagre. É Deus dizendo que toda aflição não dura para sempre. É uma lição de Deus não para atrapalhar todo o teu futuro que você viverá ao lado dele. Ou nós ficamos paralisados, ou nós começamos a edificar, ou nós ficamos parados, ou nós começamos a gerar. Nós temos aqui duas decisões a ser tomadas, e eu quero dizer para vocês aqui hoje, diante do cenário ao qual eu escrevi no contexto aqui hoje do convite que eu fiz para a igreja, o poder da decisão. Agora que nós entramos no contexto, quando você vai entrar na sua casa, você entra pela janela ou pela porta? Na porta. E para você entrar pela porta, porque segundo o contexto da Bíblia, eu sei que pode acontecer alguns casos que você venha perder a chave e você atravessa a janela. Mas se você olhar para o contexto do dia a dia, para uma pessoa normal, nós entramos pela porta. E quando você tem autoridade sobre a sua casa, o que você tem e você carrega junto com você, por mais que você não esteja na casa, mas você carrega junto com você a sua chave. Você está dizendo assim, eu estou deixando um monumento lá, mas quem abre esse monumento é só eu. Tem um poder de decisão na chave que você carrega. Amém, Jesus. Onde que você carrega a chave? Onde é que você pega a chave para abrir a porta? Geralmente você não abre a porta com o pé, mas a chave está sempre nas suas mãos. Faz sempre a mão para receber algo da parte de Deus aqui hoje. O poder da decisão já está nas suas mãos. Glória a Deus. Deus está falando com alguém aqui hoje, o poder da decisão já está nas suas mãos. Deus está liberando uma chave, uma proposta diferente para a tua vida. Não é chave de carro, mas é uma chave de uma casa. Que casa é essa? Uma casa que o próprio Deus quer que você edifique ela. Uma casa que gera frutos e que gera milagre. É nessa casa que Deus habita. E essa casa ela não faz parte só do cenário em que você mora, não. É o cenário que o Espírito Santo habita. Porque Ele também tem uma chave que abre o teu coração e que abre a tua vida. E a Bíblia vai dizer que você é templo, que você é morada, que você é casa do Espírito Santo. Se você é casa, Ele não entrou pela janela, Ele abriu a porta para entrar dentro da tua vida. Por acaso não sabeis vós que vós também sois deuses? Segundo o livro de Salmos vai dizer, e segundo o contexto da palavra
Deus faz morada em uma casa que somos nós. Aleluia. Tem uma chave na mão do Espírito e tem uma chave também nas suas mãos. O Espírito Santo decidiu habitar na tua vida. Amém. Tome a decisão hoje de deixar Ele tomar conta por